Olá pessoal, sou João Leite, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao canal Ciência e Desenvolvimento Humano. Estamos dando prosseguimento à série sobre forças de caráter, a parte teórica e, obviamente, a aplicação disso na sua vida diária. No último episódio, no episódio 11, nós estávamos na virtude da coragem e a última força foi a força da vitalidade, ok? Então, se você não viu, não pegou, vai lá na playlist, dá uma olhadinha lá e pega o episódio anterior, que é o episódio 11. Hoje, o episódio 12, nós entraremos em uma nova virtude, que é a virtude da humanidade, né? Então, essa virtude a gente vai começar com a força hoje, que é a força do amor. Agora, lembrando, né, vamos dar aquela força para o trabalho que está sendo feito, né, para estimular aí novos conteúdos, novos trabalhos. Não deixe de assinar o canal, tá? Recomenda para pessoas que você quer bem, que você deseja um melhor desenvolvimento, que você verifique que esse conteúdo pode ser útil para o crescimento e desenvolvimento dessa pessoa. E vamos participar, vamos contribuir com comentários ou sugestões de novos conteúdos, tirar dúvida. Fiquem à vontade para usar a plataforma da maneira que você desejar. Ok? Fique comigo e vamos lá. Então é isso aí, pessoal. Hoje é o episódio número 12, dando início à virtude humanidade. Ela é composta por três forças muito poderosas: a força do amor, da bondade e da inteligência social. Então, essas três forças de caráter juntas compõem essa virtude da humanidade. Beleza? Vamos lá. Então, a força do amor, né? Quais são as características centrais? Né? Valorizar as relações próximas. E aí tem um fator interessante, que é essa valorização, ela aumenta, não é mais intensa, né? Quando existe a reciprocidade desse sentimento. Então, quando é uma via de mão dupla, né, isso se torna mais intenso para a pessoa. E essa pessoa ela tende, né, a ter um prazer, uma satisfação, né? É importante ter esse convívio, né? Ela gosta de estar próxima às pessoas. Essa é uma das minhas forças de assinatura, ela é a terceira força, né, dentro das minhas forças de assinatura. Então, assim, para essas pessoas, né, e aí é um relato meu pessoal, mas acredito que vai bater com outras pessoas que também têm essa força como força de assinatura. Esse momento de pandemia foi um momento muito complicado, né, porque esse isolamento, né, de estar com as pessoas que a gente gosta, se relacionar, né, ter essa troca, esse calor humano, foi bem complicado. Né? Então, ainda bem que ainda tinha uma estrutura bem formada, família, né? Minha esposa, minhas filhas, pessoas próximas, que, né, dentro das possibilidades a gente ia mantendo um contato online, mas foi um grande desafio. Então, as pessoas que têm essa força como força de assinatura têm que ter atenção à manutenção dessas relações, porque é muito importante para a gente manter aí vamos dizer assim, uma energia, um equilíbrio, né, na vida. E aí o que a gente tem em termos de destaques, né, em relação a essa força? É uma das forças de topo mais associadas à satisfação na vida. Ela é bem prevalente em crianças pequenas, né? As crianças pequenas elas tendem a ter essa força aí bem aflorada, essa força do amor. Tá? É uma força que favorece a empatia, a tolerância e o perdão. E aí o que acontece? Isso contribui para a longevidade dos relacionamentos. Em uma situação tão crítica aí, onde a gente vê tantas pessoas brigando, se divorciando de uma maneira tão rápida, né? E muitas vezes por muito pouco, né? Hoje as pessoas estão menos suscetíveis aí a tolerar algumas coisas, a repensar algumas coisas, e aí as relações acabam se rompendo, às vezes de forma até prematura. Então, as pessoas que têm essa força do amor como força de assinatura, elas tendem a conseguir uma maior longevidade nas relações por conta dessa questão, né, de ter um pouquinho mais de tolerância, do perdão. Isso é importante para a vida, né, de perdoar, né, e até mesmo tem aí, né, nas questões espirituais, né, nas orações, né, o próprio Pai Nosso, né, declarando aí que a gente, né, a gente deveria perdoar, né, para que a gente pudesse também ser perdoado. Então, a gente será perdoado na mesma medida em que nós perdoamos o próximo. Né? Então, é importante essa questão do perdão, independente, né, se você possui essa força como força de assinatura ou não. O perdão ele é muito salutar para a gente trabalhar a manutenção da nossa energia, né, uma energia positiva. Não perdoar é carregar uma energia pesada com a gente, né, e isso não é muito legal.
E aí vamos ver como é que essa força se posiciona aqui naquele nosso gráfico, né? Obviamente ela está bem próxima do coração aqui, o amor, né? E bem para o lado das relações, né? Você vê que ela não é uma questão tão interna aqui no intrapessoal, ela é posicionada aqui no aspecto mais interpessoal. Então, né, a questão aqui das relações, né, se confirma aqui no posicionamento da força dentro do gráfico. Uma coisa curiosa, né? A gente fala da força do amor. Estudos comprovaram que um estudo com o Seligman, que ele fez na Academia Militar de West Point, com os cadetes, né, que estavam se formando, e uma das forças mais prevalentes, né, nos cadetes era a força do amor. Uma coisa curiosa, né? Geralmente quando eu dou aula, alguma palestra, eu pergunto, né? Se eu for fazer uma pesquisa aqui no âmbito militar, né? Que tipo de força vocês acreditam que apareceria como força, né, de assinatura? A pessoa bota trabalho em equipe, liderança, coragem, né? Aquela coisa, bravura, algumas dessas questões. Mas ninguém opta pelo amor, né? Então, assim, é curioso que dentro de né, de uma carreira, de uma função, né, onde a missão é defesa ou até mesmo, né, o combate em si, existe a questão do amor, né? E alguns alunos vêm perguntar, mas como é que é assim, o amor não era para ser uma coisa boa, como é que ele pode estar associado? E aí uma coisa curiosa, né, tem um documentário Netflix que eu recomendo muitas vezes em meus processos, principalmente para o pessoal que está atuando no âmbito da liderança, mas também para outras pessoas com outros aprendizados, a questão do medalha de honra. Então tem um episódio de um sobrevivente, tem um rapaz mais jovem, né, de combates mais recentes da história, então que ele relata, né, o que faz um homem, né, um soldado, ou um líder de pelotão, um oficial, soltar de uma trincheira e chamar o fogo inimigo para cima de si, para defender seus companheiros, né? Não é a ordem, não é a bandeira, não é nada, né? É o amor por aqueles homens. Então, quando um sargento, né, vê que o inimigo está em maior número avançando, e eles estão acuados, e ele manda, né, o seu pelotão sair em retirada, que ele vai se manter ali, para que eles tenham uma chance de sobreviver, é o amor. Então, o amor pelos companheiros faz com que um homem, né, sobressalte a fronteira, a linha inimiga e se posicione na linha de frente de tiro. Então, é curioso, né, essa lição sobre o amor, né, vindo de uma situação tão extrema de combate, de guerra, mas o amor por alguém, né, faz com que essa pessoa coloque a própria vida em risco. Então, curioso, né, dessa lição de amor vir também de uma situação que muitas vezes a gente poderia estar apontando muitos ensinamentos, né, mas provavelmente acho que poucos arriscariam a força do amor. Então fica essa passagem aí. E aí vamos lá tratar aquele quadro, né, que eu geralmente passo, é a questão das correlações mais altas, né? Como é a força do amor se correlaciona com quem? Então vamos lá. Com a bondade, né? Obviamente ela está aqui também com a inteligência social, que são as três forças que compõem essa virtude, né? São, olha só, da humanidade, você pega aqui a bondade e a inteligência social, todas elas estão agrupadas, né, próximas ao âmbito do coração. Tá? Além delas, você tem a questão da gratidão. Beleza? Então as pessoas têm essa correlação alta aqui, né? As pessoas têm essa força, né? Quando ela está bem equilibrada, bacana, ela tende a carregar positivamente também a gratidão. A pessoa tem a questão de ser grata pela sua vida. O entusiasmo e a esperança também. É interessante que essa força carrega muita relação com muitas forças, né, que são do âmbito aqui mais para o lado do coração. E ela, de certa forma, se equilibra aqui com forças de parte no interpessoal, a questão das relações, e no intrapessoal, que é aquela questão, aquela chama interna, né? Aquela questão de você com você mesmo. Como é que essa força ela se distribui, né? Então você tem a questão da zona de força, que é o amor funcionando de forma equilibrada, beleza? Subutilização é o isolamento emocional.
Então, quando a pessoa tem essa força, mas ela está na subutilização, ela está baixa, a pessoa acaba se recolhendo mais, ficando mais quietinha, não buscando envolvimento, né? E aí, quando ela está em excesso, o que acontece? A promiscuidade emocional, que é aquela questão do envolvimento, né? Do uso da força do amor, né? De maneira desordenada e sem critério. E aí um paralelo, né, que eu faço, na Bíblia relata, da própria Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre a questão da fé e da razão, né? A fé, ela tem que caminhar, mas também, né, trazer consigo a razão. O próprio Allan Kardec, né, que foi o decodificador do Evangelho segundo o Espiritismo, ele sempre declarou, né, receba as mensagens, mas sempre busque, né, pesquisar, botar à prova, verificar, né? Então, é a razão. Então, trazer o âmbito da razão, né, para que haja um equilíbrio, para que as pessoas, né, não, muitas vezes, essa questão onde vê aí alguns extremistas, né, a fé sem a razão, né, que aí atacam as pessoas, né, e tudo mais. E aí a questão do amor também, ele carrega um pouco esse aspecto, né? O amor, ele não pode andar sozinho de forma assim descontrolada, né? Eu fiz isso, fiz por amor. Não, eu não repreendi meu filho quando era pequeno porque eu amava meu filho. Mas o amor, ele tem que ser assim, né? Sem freio, aceita tudo de forma condicional, né? Então isso tem que ser pensado. E aí cada um tem que fazer sua reflexão, né? Quem ama aceita tudo ou quem ama educa? E aí, quando você tem essa questão de amar educar, você traz a razão. Eu amo meu filho, mas não posso permitir que ele pegue o caminho errado, que ele tenha condutas erradas, que ele seja uma pessoa má, que ele pratique o mal. Eu continuo amando, mas se necessário, será que eu não tenho que enquadrar ele naquilo que é certo? Então tem que ser feita essa reflexão, né? Então, o amor, ele é muito poderoso, forte, talvez uma das forças mais poderosas, né, que existem no mundo, porém ela tem que ser de alguma forma balizada dentro daquilo que você entende como princípios, sua moral, sua ética, né, as questões de convívio em sociedade. Então é importante. Eu amo meu filho, mas meu filho cometeu um crime. Você entrega o filho ou não entrega? O filho tem que cumprir e pagar pelo crime que ele cometeu ou não, porque ele é seu filho, você ama ele, quer proteger. E aí, será que efetivamente a gente está protegendo, né? Ou a gente está alimentando uma conduta errada? Então nós temos que pensar nisso, né? Isso no âmbito das relações parentais, das relações familiares, amorosas, né? Ou até mesmo, né, pelo nosso país, pelas nossas instituições. Então temos que ter essa visão mais sistêmica em relação a essa força do amor que é tão poderosa e bonita. E aí o que tem aí de alguns relatos positivos, né? Obviamente as relações positivas com as pessoas, né? Então, uma pessoa que tem essa força do amor como assinatura, ela tende a ter relacionamentos mais positivos. E ele tem um equilíbrio saudável, né, entre dependência e autonomia. Olha que legal. Lembra da zona de força, o amor na zona de equilíbrio? É isso aqui, o equilíbrio saudável entre dependência e autonomia. Não é a minha vida em função do sujeito, seja ele qual for, filho, esposa, marido, enfim, companheiro, não importa, né? Mas também não só eu me resolvo sozinho, tudo sou eu vou, quem quiser vai, quem quiser fica, né? Então é um equilíbrio, né? Entre você saber que você tem minimamente uma sustentabilidade, uma autonomia, né? Óbvio que também você entender que você está inserido em uma sociedade. Então, a gente querendo, reconhecendo ou não, existe uma dependência. Então, essa dependência não pode limitar o nosso crescimento e a gente seguir o nosso caminho, cumprir nossa missão. Então, tem que haver esse ponto de equilíbrio. Isso, né, traduz para a pessoa uma autoestima mais elevada, uma imagem mais positiva acerca de si mesmo, né? São pessoas menos suscetíveis à depressão, olha que legal, né? E uma maior capacidade de enfrentar o estresse. Então, são coisas que são bem interessantes em relação à força do amor, né, que possui correlatos positivos aí em relação a algumas questões.
Bem, agora nesse momento é aquele momento que a gente faz aquela reflexão para ajudar a gente a pensar, a refletir, né? O mundo de hoje tudo é muito corrido, né? Desde a hora que a gente acorda até a hora de dormir é muita informação, né? E aqueles momentos que a gente tinha um pouco, alguns anos atrás, 1 ou 2 décadas, que era o momento de você, né, estar na viagem, estar no transporte, estar fazendo alguma outra coisa que não seja o trabalho, você acabava que a gente ainda tinha um pouquinho, né, a coisa um pouquinho mais devagar. Hoje em dia não, né? Hoje em dia, qualquer lugar que você vai, você leva o celular, então você está sempre sendo bombardeado de informação, o cérebro está sempre funcionando muito rápido, está sempre vendo um monte de coisa, está estudando, está trabalhando, né? Então isso faz com que cada vez menos a gente tenha aquele tempinho, né, de pensar na nossa vida, pensar na nossa conduta, nos nossos atos, o que a gente está sentindo, como é que a gente está reagindo e lidando com certas coisas. Isso tem, né, tem um peso, né, e um preço a se pagar que muitas vezes não é muito bom, né? E vamos transportar isso para uma realidade empresarial. Você faz um projeto em 2 anos, não existe fazer um projeto onde de tempos em tempos você não tenha lá alguns marcos para fazer uma análise crítica do andamento do projeto, saber que tudo está sendo entregue com base no objetivo que foi proposto, nos requisitos de qualidade, naquilo que foi pactuado, entregar aquele escopo, né, no prazo certo, no custo estimado. Então é natural, né, que de tempos em tempos, né, o líder, né, e as pessoas da equipe se reúnam para fazer essa avaliação. Porque se você posiciona essas avaliações em pontos estratégicos do projeto, né, você diminui o risco de chegar lá na frente e não entregar o que deveria no prazo, no custo, na qualidade acordada. É uma coisa na sua vida. Né? De tempos em tempos é importante a gente fazer essa reflexão, né, daquilo que a gente está, né, realizando, está no caminho certo, né? Estou bem com aquilo que eu estou me tornando, com aquilo que eu estou fazendo, estou tendo uma conduta correta, de acordo com aquilo que eu acredito que é importante para mim, né? Isso é importante a gente refletir. Então, esse é um momento de reflexão. Então, aproveite, né, que às vezes a vida aí para você está corrida. Então, para aí e vamos pensar nisso aqui agora. Né? De que modo você expressa o seu amor e como ele é percebido? Isso é uma coisa interessante. Existe uma literatura do Gary Chapman, que é um pesquisador, ele fala sobre as 5 linguagens do amor. Lá no meu curso de Psicologia Positiva, vai estar o cardzinho lá no final dessa aula, está lá com playlist no curso de Psicologia Positiva. Ainda tem uma aula que fala sobre esse teste, inclusive o teste está lá. Então é o seguinte que ele fala, existem 5 linguagens do amor. Então as pessoas, a depender do seu perfil, elas expressam o seu amor de forma diferente. Então, para algumas pessoas, por exemplo, para mim, até curiosamente, está alinhado com essa questão da força de caráter que eu tenho, que é do amor. Então, para mim, o que é importante? Essa questão do tempo, da qualidade do tempo, da convivência com as pessoas. Então, para mim é importante. Nós estamos aqui. Eu me lembro quando eu fui a Portugal com a minha esposa, nós encontramos um amigo, que é um amigo de longa data, um grande irmão, e a gente parou ali no Porto, né? E aí, vamos sentar aqui e tomar um café. Eu falei, vamos, ficamos ali horas, né? E eu vi às vezes o povo, aquele desespero, vai tirar foto, corre, agora vai para outro lugar. Eu falei, não, vamos ficar aqui, cara. Um entardecer lindo, um dia maravilhoso. A gente ficou ali batendo papo, tomando um cafezinho, quando a gente viu, estava de noite. Agora vamos para outro lugar, vamos jantar. Então, assim, é aquela coisa do tempo de qualidade. Para algumas pessoas, né, algumas pessoas já pensam, expressar meu amor para mim é mostrar que eu lembrei da pessoa. Então, para algumas pessoas é importante você levar alguma coisinha, uma lembrança, não é necessário uma joia, tá? Mas não é o presente em si, é a demonstração de que você lembrou daquela pessoa. Então, quem se interessar, busque essa literatura, ou então vai lá no curso de Psicologia Positiva, vai ter lá as 5 linguagens do amor, para você entender qual é a sua, né? E entender também das pessoas que estão à sua volta, né? Para que você se comunique, né? E tenha uma relação mais saudável. Então pense em como você expressa o seu amor às pessoas. Como você expressa o seu amor por aquilo que você faz. Pelo seu companheiro, pela sua companheira, pelos seus filhos, pelos seus amigos. Como você expressa isso? E
como você vê que essas pessoas percebem, se é que elas percebem. Reflita sobre isso. E uma questão importante: como é que você expressa o seu amor próprio? Quanto você se ama? Eu vi inúmeras vezes, né? A gente vai falar um pouco disso na Força da Bondade também. Às vezes as pessoas dispensam muito amor e bondade ao próximo, mas quando o assunto é a própria pessoa, as coisas mudam de figura, e muitas vezes de uma maneira bem drástica. Então é bem curioso, né? Como é que uma pessoa pode não se amar, não ter um mínimo de amor por si e amar o outro. Pense nisso. Quanto verdadeiramente você cuida de si e se ama. Tem algumas mensagens publicitárias que eu acho que são interessantes, né? Que o pessoal de alguns produtos aí fala: quem ama, cuida. Para mim é até uma verdade, né? Quem ama, cuida. Então, você se ama. Você se ama o quanto você se cuida. Quanto você dispensa você um carinho, um amor, um olhar mais cuidadoso. Sabe que você também não merece isso? Lembre que essa força, né, ela traz dentro do seu ponto de equilíbrio, né, essa questão. Então, como é que você vai ter uma relação plenamente saudável, dispensar amor ao outro, se você não consegue ter amor a si mesmo? Reflita sobre isso. Pense o quanto você merece o seu amor e o quanto você dedica e expressa o seu amor a si mesmo. E aí uma questão que de forma assim bem rápida eu já passei, né, mas é interessante a gente dar uma reforçada, um momento mais específico. Como é que você atua quando o seu amor se choca com seus valores e crenças? Como é que fica? Quem é que leva? Quem toma a dianteira? E se o amor se chocar com a justiça? Se ama, mas se você toma partido de um, você está sendo injusto com o outro. Como é que fica? Como é que fica quando você ama o outro, mas você está passando por cima de você? Você está se flagelando. Se você começa a se flagelar, quanto efetivamente você está se boicotando, porque vai chegar um momento em que a casa vai cair, você vai desmoronar. E aí efetivamente você não vai poder cumprir o seu papel, sua família, os seus relacionamentos amorosos, o seu trabalho, a sociedade. Uma coisa interessante, um processo que eu estava tendo com um gestor da área de TI. E aí, naqueles bate-papos, nas perguntas, eu perguntei. Ele realmente é uma pessoa muito inteligente, né, muito comprometida, com uma grande experiência na área, um excelente gestor, tanto na parte técnica quanto na parte, né, de gestão propriamente dita, na área humana. Eu perguntei quanto você é comprometido de 0 a 10. Ele falou, 10. Muito bom. Fala aí, se eu tivesse que elencar as 3 principais ferramentas que você tem para entregar aquilo que você pactua, né, com o seu diretor da empresa e com o cliente. Você seria uma dessas 3 principais ferramentas? Você é o líder, né? Você dá o tom, você que... Sim. Legal.
E aí eu perguntei, qual foi a última vez que você foi fazer um exame? Você disse que estava com alguns exames atrás. Já tem uns 2 anos aí que eu estou arrumando, não sei o que. Muito bom. Agora deixa eu te fazer uma pergunta com esses dados que você me passou. Se você é uma das 3 principais ferramentas para entregar aquilo que você pactuou com o seu diretor e com o seu cliente, e você está há 2 anos negligenciando o cuidado com você mesmo, quanto você é comprometido em entregar aquilo que você pactuou com o diretor e com o cliente? Aí ele levou aquele baque. Caramba. A gente fica naquela esteira no automático. Não, eu sou bom, eu tenho que entregar. Sim, a gente tem que ter uma produtividade, alcançamentos, faz parte da vida em qualquer instância. Acadêmica, cultural, empresarial, qualquer lugar, qualquer instância da vida, você vai ter os objetivos, as metas e os desafios. Faz parte. Né? É o que impulsiona em grande parte o nosso desenvolvimento. Agora, a grande questão é que a gente tem que ter um mínimo de visão de entender que se nós não tivermos, né, diluído no tempo, né, momentos em que a gente vai olhar para a gente, né, dormir bem, se alimentar minimamente bem, ter alguns momentos de lazer, alguns momentos para se exercitar cuidadamente do corpo, do espírito, a gente vai definhar. A gente não vai cumprir aquilo que é necessário, aquilo que a gente, né, tem um valor para a gente, tem importância, e até muitas vezes aquilo que faz bem. Então é importante ter essa atenção. Tenho visto alguns artigos, né, e parece que a pandemia trouxe um pouquinho mais de sensibilidade a esse tipo de tema, né? Tem se debatido muito aí quiet quitting, né, nos Estados Unidos, esse movimento da demissão silenciosa. Então as pessoas começaram a ter um pouco mais de atenção, né, de olhar um pouco mais para outras coisas. Então é importante, por mais que você esteja imbuído em um momento crítico, né, natural que em algumas fases da vida, em algumas situações e circunstâncias, você vai ter uma demanda que vai te tomar mais tempo. O tempo ele é finito, né? Da forma como nós, seres humanos, o dividimos, né? Ele é finito com 24 horas por dia para todo mundo que está aqui embaixo. Não interessa se você é o presidente da República ou se você é o faxineiro. Todo mundo tem 24 horas em um dia. E vai ser natural em sua vida, a depender do momento que você vive. Pô, acabei de ter um filho pequeno, estou com um projeto. Você vai ter menos tempo para algumas outras coisas. Podem ser importantes ou não. Né? Só que aquela situação vai demandar um pouco mais de tempo naquela fase. Isso é normal, isso acontece na vida de todo mundo. O problema é a gente entrar nesse automático, né, e não fazer essa revisão. Pô, já estou aqui há 5 anos aqui nessa loucura de trabalhar todos os dias até final de semana. Caramba, será que está na hora de você rever isso? Você dar um break, tirar umas férias? Ou, né, delegar algumas coisas para você ter um tempo de refrescar a memória, até para ter um melhor, né, desenvolvimento, desempenho? Essa é a questão. Então a gente tem que pensar, né, a depender do cenário que a gente está vivendo neste momento. Se o cenário é um cenário, né, momentâneo, não, isso aqui já está há muito tempo. Pô, então por que você não parar para revisar? Ah, realmente, estou numa fase mais pegada. Estou no segundo semestre do doutorado, tenho muitas disciplinas, tenho projeto, estou com alguns atendimentos, então não estou pegando mais nada. Estou aqui focado, porque ainda tem outras coisas, né? Tem as crianças, a esposa, não sei o quê, então estou aqui. Né? Dentro dessa fase, eu estou tendo que abrir mão de algumas outras coisas. É natural, mas eu sei que para o ano seguinte, né, eu já me libero das disciplinas, vou ter mais folga, então vou poder aumentar, incrementar com outras coisas que me fazem muito bem. Beleza. Estou atento a uma linha temporal, eu estou vendo que isso é uma situação sazonal. Mas será que todo mundo está prestando atenção a isso? Isso é importante. Então vamos cuidar um pouco de nós mesmos, né? Vamos ter um pouco de atenção e estar atento e vigilante aos nossos valores e crenças. O amor é lindo, é poderoso, mas ele também tem que estar sustentado ali pela
razão, pelos valores, pelas crenças. Ele não pode andar sozinho, porque muitas vezes ele andando sozinho, ele pode, né, se desbalancear, gerar lá aquela promiscuidade emocional, um amor desordenado. Então, espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não deixem de comentar, né, de repassar esse conteúdo para pessoas que vocês entendem que pode fazer um bom uso, ou alguém que você identifica que talvez tenha essa força como força de assinatura. E talvez isso vá fazer bem a ela, saber desse tema, saber desse conteúdo, desses correlatos positivos, os feedbacks que eu tenho dos alunos, das pessoas. Quando o tema é força de caráter, as pessoas se sentem muito bem, né? Quando elas se reconhecem dentro daquelas forças como força de assinatura, e elas enxergam que aquilo faz parte da essência delas, isso traz uma sensação de bem-estar. Então, por que não propiciar um bem-estar, né? Uma pessoa da família, um colega de trabalho, um amigo, onde você percebe que talvez essa pessoa tenha essa força de caráter como força de assinatura. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Um grande abraço.